Rubens, você enxerga, então, que essa nova casta de políticos que a gente vê hoje, ultraconservadora, que se dizem contra o sistema, mas que, no fundo, defendem esse sistema. O próprio Bolsonaro, um exemplo, falou que ia acabar com tudo isso que está aí, vendeu a antipolítica, mas ele era político há 28 anos. Então, o idiota depende desse ser político, ou esse ser político é o próprio idiota, sendo um pouco reducionista? Assim. Eu acho que a gente poderia pensar, Cláudio, que tem o idiota oportunista, aquele que vê vantagem em se portar como idiota, ou em reproduzir esses mecanismos de transformação da população em idiotas. E tem o idiota raiz, né? que realmente acredita. Eu acho que tem o idiota que acredita naquilo. Mas ele foi levado a não conseguir refletir, ele foi levado a não perceber que as medidas que ele adota e que ele crê, que ele aposta, são completamente ineficazes, até para os fins que ele mesmo deseja. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Agora, você falou uma verdade. Se tornou moda, não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, aquela defesa da antipolítica por políticos profissionais. Né? Que é o pior tipo de político. O João Baldo, num texto antigo, ele já dizia isso. Né? O pior político é o antipolítico. E agora o desesperador é que as pessoas não percebem que esses antipolíticos estão fazendo uma política de péssima qualidade e não percebem em razão da idiosubjetivação. Mas o Rubens, você acha que esse cara que ele vê vantagem em ser o idiota, de certa forma ele acaba liderando os idiotas raiz, como você falou, né? Ele como vira tipo quase um guru, né? Assim, porque ele se passa por... Como ele tem uma malandragem maior, né, um jogo de cintura maior, não sei, isso é uma especulação, eu quero eu fiquei curioso, assim, na hora que você falou que existe essa distinção. Você acha que esse cara é o cara que lidera, porque idiota tem muito, né, então talvez esse cara seja o cara que deu o caminho, seja o líder, ou ele fica ali na moita mesmo? Eu acho que tem pessoas que se aproveitam e alcançam essa posição de liderança que você se refere, Fernando. Eu me lembro de uma frase que era famosa do Nelson Rodrigues, eu não vou saber citar exatamente, Nelson Rodrigues, que era um conservador, né? Ele dizia que os idiotas... Né? Sim, ele é um baita frasista. Ele dizia que os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade desses idiotas, mas porque eles eram muito. Pela quantidade. Né? Pela quantidade. Eu não acho que seja isso. Eu acho que os idiotas são fundamentais para aqueles que sempre dominaram o mundo capitalista continuem a dominá-lo. E, às vezes, a pessoa, até para se fazer, para gerar uma espécie de vínculo de identidade com o seu eleitor, ele também faz o papel de idiota, sem necessariamente acreditar naquilo, sem necessariamente estar ausente da reflexão crítica. Então, a gente pode trabalhar ali com o idiota raiz e o idiota oportunista. Né? Se amanhã ou depois virar moda ou der voto você ser intelectual, ele vira intelectual. No Brasil, é uma figura interessantíssima, que anda meio sumida, como dizem ultimamente, que é o Olavo de Carvalho, né? que era um intelectual da ignorância, né? que defendia posições que ele, com certeza, não acreditava. Então, gerou esse fenômeno curiosíssimo, né? Um intelectual da ignorância, e que teve seus discípulos. Né? Eu me lembro que no dia que foi confirmada a vitória do Bolsonaro, ele aparece com um livro do Olavo de Carvalho. Isso é muito simbólico, né? Sim, total. A tentativa, ali eu percebi, ali eu tive o insight que ali se tentava uma revolução cultural. E essa revolução cultural tinha um guru, que era o Olavo de Carvalho. Exato. Essa revolução cultural, você não acha que ainda ocorre hoje? Mas hoje se busca um outro guru espiritual para o lugar do Olavo. E aí a gente vê algumas figuras neopentecostais, né, besuntadas de teologia do domínio, tentando ocupar esse lugar. Né? E aí vem Malafaia, tantos outros pastores aí que a gente pode falar, donos de igrejas, donos de rádios e TV. E isso é importado também do neoliberalismo norte-americano. Né? Exato. Você percebe nitidamente uma transformação, uma idiotização do próprio fenômeno da religião.
que é religião? Em sua origem, a religião vem de religare, que é uma religação do profano com o divino, do humano com Deus. A racionalidade neoliberal transforma essa relação numa relação contratual. Se eu fizer o que o pastor me manda, eu vou levar uma vantagem no futuro. E isso nada mais é do que a teologia da prosperidade, de uma maneira muito resumida, né? Quase idiotizante, mas uma redução brutal é isso. E uma outra teologia que ganha muito espaço foi essa que você mencionou, que é a teologia do domínio. Crescer para dominar. E a teologia do domínio, ela, a partir de uma redução idiotizante da sociedade, vai dividir o corpo social entre o bem e o mal, entre os defensores de Deus e os defensores do diabo. E a coisa é tão genial, Cláudio e Fernando, que quem é o intérprete privilegiado de Deus? É o pastor ou o padre? E esse intérprete privilegiado de Deus pode apontar o dedo para qualquer pessoa, por pior que ela seja, e dizer, olha, esse aqui é o eleito de Deus na luta contra o mal. Então é possível, por exemplo, que um pastor neopentecostal desses aponte o dedo para um candidato e diga, olha, esse homem é corrupto, esse homem defende a tortura, esse homem defende a poligamia, esse homem é um lixo, mas Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu esse homem para lutar contra o mal, contra o demônio, contra os comunistas, contra a ameaça vermelha. E é fantástico, porque você vai ficar dizendo, não, mas esse cara não é cristão, ele tem não sei quantas mulheres, ele faz não sei o quê, ele defende a tortura. Não importa, o fiel sabe disso, mas ele foi iluminado pelo pastor no sentido de que aquele é o escolhido na luta. Então a teologia do domínio também, tipicamente neoliberal, tipicamente adequada a uma sociedade idiotizada, é um perigo enorme que precisa ser melhor compreendido, melhor estudado para ser combatido. Percebam que nos Estados Unidos, de onde vem isso, tem um livro muito legal que foi publicado aqui no Brasil também, é Teologia de John Wayne, sei lá, teologia, é uma coisa ligando que eles dizem que esse é o típica, a teologia do domínio geraria uma figura de Deus como John Wayne. E esse Deus livro armado, né? Basicamente armado, né? Armado, é muito mais Deus do Antigo Testamento do que o do Novo. E é curiosíssimo, porque esse livro vai dizer o seguinte, nos Estados Unidos cresceu uma reação a isso dentro das igrejas evangélicas, que é aquele modelo da igreja do negro norte-americano, do negro excluído, onde as pessoas vão para a igreja para se encontrar, para fazer nexo com outras pessoas, vão cantar, vão ali. Isso não veio no Brasil. Gospel, mas um gospel num sentido de um comum gospel, né? De uma celebração em comum. Isso não veio para o Brasil. Continua aqui essa visão alheia ao outro, né? A própria pessoa que está do teu lado, dentro da igreja neopentecostal, é vista como concorrente em potencial ou como inimigo.